Você sabia que a grande maioria das decisões de negócios são embasadas em análises de dados simples, mas que são extremamente poderosas? Pois é, gente, eu sempre digo que o básico bem feito é o que funciona e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Ao longo dos quase 10 anos que eu tenho trabalhando com dados, gente, e olha que eu já trabalhei em algumas frentes de dados distintas, né, em algumas áreas de negócio distintas, o que eu pude perceber é que as pessoas muitas vezes elas ignoram a análise descritiva, né? Parece que as pessoas elas têm uma ansiedade por querer ir logo para a parte preditiva e elas não sabem que na verdade elas estão perdendo e muito sem fazer uma análise descritiva, né? Uma análise descritiva bem feita, guarda isso porque é uma dica, tá? Uma dica pro resto da vida. Uma análise descritiva bem feita, ela é melhor do que muito modelo de machine learning mal interpretado. Hoje parece que virou uma modinha, né? Parece que virou uma competição para ver quem faz mais modelos preditivos e dos mais mirabolantes possíveis. E na verdade, gente, as pessoas ignoram e às vezes eu acho até que as pessoas não sabem, tá? Porque por trás dos modelos de machine learning que a gente vê por aí, a gente sabe que tem muita estatística por trás, né? Eu que sou formada em estatística, passei quase 6 anos, na verdade, estudando toda a base teórica. Eu sei e posso afirmar com propriedade para você que por trás de um modelo de machine learning existe uma base estatística muito bem fundamentada. E por que eu digo isso? Porque as pessoas elas acham que é só a gente clicar num códigozinho ali, né, pegar um modelinho ali em Python, em R, seja lá em qual linguagem for e rodar. Só que por trás de um modelo de machine learning existem vários pré-requisitos, existem vários pressupostos, né, para a gente conseguir utilizar um modelo, modelar um dado e conseguir tomar uma decisão baseada em dado com confiabilidade. Se você não conseguir consolidar tudo isso e garantir tudo isso, provavelmente você vai estar tomando decisão com base em dado, mas vai ser uma decisão inconsistente. Eu sei que falando assim pode parecer um pouco de lero-lero, mas acredite, gente, uma análise descritiva bem feita, ela vai te dar muita coisa, ela vai te trazer muita informação sobre os seus dados. E eu sei que pode parecer um pouco de lero-lero, mas é muito importante você que está assistindo esse vídeo entender qual é a diferença de uma análise descritiva versus uma análise preditiva, né? E afinal de contas, Nath, o que é uma análise descritiva? Bom, análise descritiva, gente, é o processo básico para quem pretende começar a trabalhar com dados. Que tipo de trabalho? Qualquer que seja, você sempre vai precisar fazer uma análise descritiva. E um conselho que eu posso te dar é, quanto mais tempo você investir na análise descritiva, muito provavelmente, se bem feita, se seguida dos pré-requisitos, provavelmente você vai ter uma análise preditiva com muito mais qualidade, com muito mais confiabilidade, porque o objetivo de uma análise descritiva, gente, é investigar a fundo os dados. E aqui eu tô falando de investigar o que aconteceu, tá? E não o que vai acontecer. Análise descritiva é um processo crucial, fundamental e, como falei, a primeira etapa de uma boa análise de dados. Então, é aquela etapa em que você vai buscar entender o seu dado, você vai buscar identificar eventuais padrões que possam existir no seu dado. Você pode também conseguir, dentro da análise descritiva, identificar até mesmo inconsistências nos seus dados. E todos esses detalhezinhos que eu tô falando para vocês na verdade, o processo crucial para que você prepare o seu dado para que ele possa ir para o segundo estágio, que é o modelo preditivo, que é uma análise de machine learning, né, como as pessoas dizem. E é muito importante que você faça essa análise para que você consiga obter o máximo de informações possíveis sobre o seu conjunto de dados. Quando eu digo entender o máximo de informações possíveis, é realmente, gente, é você investigar, é você passar boa parte do seu tempo. Cara, eu sei lá quantos mil modelos de machine learning eu fiz ao longo da minha faculdade. Eu posso afirmar para você que a maior parte do tempo que a gente como estatístico gasta é na análise descritiva, tá? E aí eu abro um parênteses para falar, não é todo mundo que trabalha dessa forma, mas é a forma que eu gosto de trabalhar e que eu aprendi a trabalhar com bons professores que sempre bateram muito nessa tecla. Então a gente em estatística, a gente é treinado para extrair o máximo possível que a gente conseguir do dado. Um exemplo prático que eu posso dar para você é, imagina que existe uma companhia, uma empresa, e que você quer entender o histórico de vendas, né, de um determinado produto ou de, sei lá, qualquer produto antes que você vá planejar alguma determinada ação, alguma movimentação dentro da sua companhia. Quando a gente fala de tomada de decisão dentro de uma companhia, a gente não tá falando só de mudar alguma coisa no processo. A gente, na verdade, tá falando de uma coisa que envolve várias áreas, que envolve stakeholders, que envolve
envolvem pessoas importantes e muitas vezes envolve grana, gente. E quando envolve grana, a gente tem que ter muita certeza do que a gente tá falando. Então, muitas dessas decisões de negócio, às vezes elas são embasadas em análise descritiva, porque eu sempre digo, e vou bater nessa tecla em todos os vídeos que eu fizer desse tema, uma análise descritiva bem feita, ela vai te dar confiança para que você consiga tomar alguma decisão, muitas vezes sem precisar de um modelo de machine learning. Às vezes a gente nem mesmo tem, como eu falei, todos os pré-requisitos, os pressupostos, mas com uma análise descritiva a gente consegue tomar uma decisão baseada em dados. E quando a gente está falando de análise descritiva, é importante salientar que a gente meio que divide a análise descritiva em duas vertentes. A gente tem, gente, dados de dois tipos, né? De dois grandes tipos no universo de dados. A gente tem os dados categóricos e a gente tem os dados numéricos, né? Os dados qualitativos ou quantitativos. Você pode conhecer os dados por esses conceitos, mas no final das contas é tudo a mesma coisa. E por que eu tô falando isso pra você? Porque a análise descritiva, ela vai ser guiada a depender do tipo de dado que você tá trabalhando. Se você tem um dado quantitativo, você vai seguir por um caminho de algumas medidas descritivas, alguns testes, alguns tipos de gráficos específicos. Já se você vai para um caminho de análise de dados categóricos, dados qualitativos, você vai por outra frente. E acredite em mim, é fundamental você conhecer o tipo do dado que você está trabalhando antes de você sair aplicando um monte de medida que você nem sabe o que é. E por que eu tô falando isso? Porque em análise descritiva, vocês vão conhecer medidas de tendência central, como média, moda, mediana. E aí eu te pergunto, você sabe quando aplicar a média, quando aplicar a mediana e quando aplicar a moda, se ambas são medidas de tendência central? Pois é, gente, como eu disse, né, vários pré-requisitos, vários pressupostos para que a gente consiga aplicar e que a gente consiga aplicar de uma forma inteligente, tá? Não é que se você aplicar uma medida errada num dado, ela não vai fazer sentido. Às vezes ela até vai viesar a sua interpretação, ela pode até te dar um resultado ali mais ou menos, mas não vai ser o resultado certeiro que você bate no peito e fala, cara, isso aqui eu tô seguro do que eu tô falando, eu posso apresentar isso aqui, por exemplo, numa reunião de diretoria, sabe? E além de medidas de tendência central, a gente também tem medidas, por exemplo, de dispersão, como variância, como desvio padrão, como a própria amplitude e também medidas de correlação. E aí, correlação pode se entender correlação de Pearson, medidas de associação. Veja que aqui eu já tô falando de dois conceitos, correlação de Pearson e medidas de associação. São dois conceitos que buscam entender a associação entre duas variáveis, mas que eles são indicados para dois tipos de variáveis diferentes. Então, nunca, em hipótese alguma, aplique uma medida sem você saber, tá? Qual o tipo de dado você tá trabalhando. Conhecer esses conceitos é realmente fundamental. E aí eu tenho uma dica para você, eu até deixei separado aqui. Esse livro, gente, acho que foi um dos primeiros livros, tá? Vou botar aqui na tela para vocês verem. Ele é um livro de análise básica, de estatística básica. Ele é do Busabe e do Moretin. Esse livro, gente, eu utilizei ele muito no primeiro período da minha faculdade e eu gosto bastante dele. Ele é um livro extremamente básico, tá? Então, para você que de repente tá começando, é uma sugestão que você compre esse livro para que você leia e entenda os conceitos. Por que eu gosto dele? Porque ele é um livro que ele não vai servir só para estatística descritiva, tá? Ele é um livro que vai te dar um panorama geral sobre estatística básica, só que não entende básico como algo muito básico, tá? A estatística básica é muito maior do que provavelmente você imagina. E eu gosto desse livro porque ele explica com bastante detalhes, assim, só pra vocês terem ideia, eu andei folheando ali e acho que tem quase 100 páginas só falando de análise descritiva, pra vocês verem como é importante fazer uma análise descritiva. E assim, gente, seria impossível eu trazer com qualidade uma explicação sobre cada uma das coisas, sobre cada uma das medidas, né, de tendência central, sobre medidas de dispersão, sobre gráficos, sobre todos esses conceitos. Seria impossível eu trazer isso num vídeo só. Então, se você que tá assistindo esse vídeo tem dúvidas sobre algum desses temas, já vai colocando aí nos comentários pra me ajudar a entender um pouco mais qual que é a sua dor, pra que eu possa te ajudar e produzir outros vídeos que vão com certeza te ajudar a desmistificar a estatística, né, gente? A gente sabe que estatística é um calo no pé de muita gente. Inclusive, por aí afora, sempre que eu falo que eu sou formada em estatística, as pessoas falam, nossa, estatística é coisa de doido. Ou então, as pessoas perguntam se eu vou trabalhar no IBGE, né? Se eu trabalho no IBGE. Quando eu fazia faculdade, era o que eu mais ouvia. Graças a Deus, com o avanço da tecnologia, acho que a estatística tem se mostrado cada vez mais importante. E eu fico até orgulhosa de falar isso, gente, porque era um mundo muito, muito pequeno, né? Hoje a gente vê que a estatística tá sendo cada vez mais usada. Mas enfim, então deixa aí no comentário e me conta. E agora, vambora aqui pra tela, que eu vou mostrar pra vocês um dataset, gente, que eu gerei. Esse dataset, ele é um dataset simulado, tá? Eu gerei ele com IA. Então, eu queria trazer alguns pontos específicos aqui pra esses vídeos que eu tô produzindo sobre
análise descritiva, então por conta disso, eu coloquei algumas informações que eu queriam me ajudar a explicar, né? E aí, gente, esse dataset é um dataset que simula um e-commerce, né? Então imagina que são vendas de qualquer e-commerce que você puder imaginar. E ele é um dataset que traz, ele traz o ID da venda, então cada linha é um produto vendido, tá? Então ele traz o ID da venda, ele traz a data da compra, o canal em que essa compra foi feita, o ID do produto, qual produto, a categoria do produto, quantos itens desse mesmo produto foram vendidos, o valor unitário, o valor total da venda, valor de frete, forma de pagamento. Tem aqui também o tempo de entrega, se ele foi entregue no prazo, e aqui algumas informações importantes de quem está comprando. Então, o gênero, a faixa etária, a cidade, o estado de onde veio, e aqui até mesmo uma informaçãozinha de NPS, tá? E por que eu trouxe esse conjunto de dados para mostrar para vocês? Porque quando a gente está falando de e-commerce, imagina, aqui, agora eu estou falando de um cenário de uma companhia que vende algum produto para uma determinada pessoa, e esse produto ele precisa sair de um e-commerce e chegar na casa de uma pessoa em um determinado tempo. Então é muito comum que as empresas, elas, por exemplo, tenham necessidade de saber como que foi essa venda, né? Como que está sendo a venda da companhia, quais produtos, por exemplo, estão sendo mais vendidos, quais canais estão vendendo mais, por exemplo, se esse produto se essa venda ela tá chegando no prazo para o cliente, porque é muito importante. Fala para mim. Você também não acha que é frustrante quando a empresa te fala um prazo e você não recebe esse produto no prazo? Pois é. Então, por conta disso, eu decidi escolher essas variáveis aqui para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, o que vocês poderiam ter de insight, né? O que vocês poderiam descobrir única e exclusivamente com análise descritiva? Por exemplo, quantas vendas foram realizadas no período? Você não precisa de um modelo preditivo para poder responder isso. Basta você saber qual gráfico usar ou até mesmo qual medida calcular que você vai conseguir chegar nessa informação. Assim como você também pode descobrir qual é a forma de pagamento que mais está sendo utilizada para que você, de repente, prepare o seu site, se for uma venda online, por exemplo, né? Para que ele esteja ali com as principais formas de pagamento disponíveis para o cliente. Você também pode, por exemplo, entender qual produto mais está sendo vendido. E aqui eu faço um gancho muito importante, né? Lembra que eu falei no início do vídeo que a análise descritiva ela é meio que o preparo do terreno para você fazer uma boa modelagem preditiva? Então, imagina que no seu cenário, você com análise descritiva consegue entender quais produtos de cada categoria mais são vendidos. O que isso me dá de insight, Nath? Puts, vamos pensar aqui. Se você descobre qual produto mais está sendo vendido, você consegue ser preventivo e preparar o seu estoque para que ele tenha sempre aquele produto disponível. Pode parecer uma bobeira para você que está assistindo esse vídeo, mas eu já trabalhei na área de logística em uma das minhas experiências profissionais, e por maior que seja um centro de distribuição, você nunca vai poder ter um estoque tão vasto de todos os produtos possíveis se você não tiver ali um mínimo de inteligência por trás para saber como fazer a gestão desse estoque, né? Então, por exemplo, se você sabe quais produtos saem mais em determinado período, é muito interessante que você consiga preparar o seu estoque para que o seu produto nunca falte. Imagina que frustração você que deseja comprar um produto, você entra no site e ele tá fora de estoque. Aí você tem que botar o seu e-mail lá para você ser avisado quando esse produto voltar pro estoque. Então, tudo isso que eu tô contando para vocês é muito fácil e é factível de ser feito com análise descritiva. Basta você saber o que você tá fazendo. E aí, pegando um gancho com a análise preditiva que eu falei, se você sabe qual produto vende mais, se você sabe o que você pode ter em estoque, você facilmente também consegue balizar e preparar, por exemplo, um tipo de modelo em que você vai conseguir prever quantas vendas você vai ter. E aí, quando você prevê as vendas versus o seu histórico de vendas, isso te dá muito mais confiabilidade para que você consiga estruturar melhor o seu estoque. Entende? Tá fazendo sentido? Ou tá ficando alguma dúvida? Se tiver dúvida, vai colocando aí nos comentários para me contar. Acho que eu já te dei vários motivos para entender por que a análise descritiva é tão importante. Você pode identificar padrões, identificar outliers, tendências, inconsistências. Você vai conhecer mais do seu dado para que você prepare o terreno, como falei, para um modelo preditivo. Gente, acredite, é muito importante que você vá com o máximo de informações possíveis antes da etapa preditiva. E aí, quando eu falo disso, eu falo não só também de medidas de tendência central ou medidas de dispersão, mas também correlações, cara. Quando você entende quais variáveis estão associadas a uma variável de interesse, por exemplo, como eu falei, prever quantas unidades
unidades vão ser vendidas de um produto, você consegue identificar quais outras variáveis estão associadas a ela, e essas variáveis, quando você demonstra ali na estatística, né, que você levanta várias hipóteses e você demonstra que existe alguma associação, é muito mais fácil de você fazer um modelo preditivo, de você levar essas variáveis e você não poluir o seu modelo preditivo, né? Porque tem isso também, tá? Não vai aí achando que basta jogar tudo lá na modelagem que o modelo vai se virar, que não é bem por aí, tá? Eu sinto te dizer que muitas vezes você destrói o seu modelo, abre aspas, né? Não é que destrói, gente, é que às vezes você vai sujar, né? Você vai dar lixo pro seu modelo e ele vai digerir lixo. Então, o output vai ser o quê? Lixo. Então, assim, é muito importante que você dedique tempo na análise descritiva para que você consiga ir de uma forma mais segura para análise preditiva, tá? E lembrando uma coisa, gente, na análise descritiva, o que a gente faz é levantar hipóteses, tá? Mas pra gente corroborar essas hipóteses, pra gente confirmar essas hipóteses, a gente precisa de testes estatísticos, medidas estatísticas, né? E são todas fundamentadas em alguma teoria, né, que foi demonstrada e provada para que a gente consiga, como eu falei, bater no peito e falar, eu tenho certeza desse insight que eu estou extraindo desse conjunto de dados, tá? Então nunca esqueça dessa dica. Agora que você entendeu a importância de uma análise descritiva, tá na hora de você entender com que tipo de dado trabalhar. Se você não entende o tipo do dado, você continua fazendo uma análise que não vai gerar tanto valor. Mas esse é tema do próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. Então, se você chegou até aqui, já vai se inscrevendo e vai me deixando seu feedback sobre esse vídeo. Eu passei um bom tempo sem postar conteúdo aqui no canal e agora eu tô voltando, então tô super animada aí com essa transição e acho que tem bastante conteúdo pra trazer pra vocês. Então coloca nos comentários sugestões do que vocês querem ver por aqui, o que vocês acharam, se alguma coisa ficou por aí meio que perdida. E claro, não esquece o like pra ajudar esse canal a crescer, gente. E eu te vejo no próximo vídeo.